Aqui estou eu para uma boa prosa com você. Pega esse aviãozinho aí e manda para uma pessoa que você conhece, que você sabe que ela tem... Não é que ela tem dificuldade, mas que ela tem espaço para melhorar seus relacionamentos. Porque o papo é sobre isso. Então, amores, fica aqui comigo porque eu vou falar de um assunto que para mim ele é muito valioso. Porque ninguém vive sozinho. Todos nós precisamos de nos relacionar. E eu vou falar dessas 5 etapas que todo relacionamento precisa, 5 estágios. Uma ferramenta que eu uso há um bom tempo é a PNL. Então, o nosso bate-papo vai estar bem temperado com programação neurolinguística. E eu me lembrei de uma frase que eu ouvi do nosso querido Roberto Crema, presidente da Unipaz. Ele fala o seguinte: ninguém vive sozinho, ninguém muda ninguém, mas é no encontro que a mudança acontece. Você já parou para pensar o quanto o seu relacionamento com o outro contribuiu para você se tornar uma pessoa melhor? Uma pergunta que eu faço para os meus alunos e estou fazendo também para você: o que é uma pessoa difícil para você? Por que a gente às vezes fala, nossa, mas ô pessoa difícil? Eu chamo de umzinho. Parece que no nosso trabalho, na nossa família, parece que tem sempre alguém que a gente chama aquele umzinho, parece que está nesse mundo só para me atazanar. Você vai perceber que nós podemos agradecer esse umzinho, nós podemos aprender com ele. Sabe como que eu chamo umzinho? É o meu personal trainer. Todo mundo que tem umzinho na vida, ou seja, uma pessoa difícil, essa pessoa tem a chance de exercitar a flexibilidade, a compaixão, a resiliência. E aqui no Indesp eu recebo muitos umzinhos e também muitas pessoas que têm um desafio de lidar com a mãe, com a sogra, de lidar com alguém que a pessoa considera que é muito desafiador. Olha aí, a pessoa difícil é quem, em geral, contraria a gente. Adorei, Guida. A pessoa difícil é aquela que contraria a gente, né? Não aprendemos a lidar com quem é difícil. Então, se a pessoa difícil, resumindo o que a Margarida falou, é aquela que não concorda comigo, eu te pergunto, quem é difícil então? Porque no mínimo eu quero impor o meu jeito de ser para essa pessoa. Concorda ou sem corda? Me conta. Mas eu entendo que tem pessoas que são menos fáceis. E quando a gente entende que uma pessoa menos fácil, ela é uma pessoa que no mínimo está carregando na sua mochila de vida muitas feridas emocionais que não foram curadas, muitos traumas, aí a gente começa a crescer. É no encontro que a gente cresce, é no encontro que a mudança acontece. O primeiro estágio do relacionamento eu poderia chamar de encantamento. Você fica encantada. Isso vale para amizade, isso vale para você no relacionamento conjugal. Você vê aquela pessoa, nossa, eu conheci uma pessoa tão bacana, nossa, incrível, dá a sensação que eu já conheço. Então é esse encantamento, onde você fica meio que hipnotizada pelo outro, não é? A gente às vezes tem até dificuldade de achar defeito. É nesse encantamento, sabe aquele amor à primeira vista, ou a primeira impressão é que fica? Às vezes aquela pessoa é bem-humorada, às vezes aquela pessoa é gentil, e a gente no mínimo fica encantada, não é? Mas você sabe que não é sobre o outro? Olha que interessante. É como você se sente nesse contato com o outro. Porque o encantamento não está lá fora, ele está aqui dentro. O outro é só um gatilho.
E aí eu fico passando uma jornada aqui na minha vida amorosa, com o amor meu, o amor da minha vida, meus amores. Eu tô com ele há 17 anos. No dia 27 de julho, agora, daqui a pouco, a gente faz 51 anos juntos. Oh! E eu realmente me encantei, porque eu conheci ele, né, tocando violão na casa dele, aquela família grande, uma família simples. Essa imagem nunca me saiu assim. Eu me encantei. Olha para as pessoas que um dia você falou, bom, essa aqui é gente boa, essa pessoa é bacana. Então, no seu diálogo com você, você meio que aprovou aquela relação, assinou embaixo. Então, é esse encantamento que faz com que a gente crie uma conexão com o outro. No mínimo, o que aconteceu, que na PNL a gente chama de rapport. Rapport é aquela palavrinha francesa que não tem tradução, mas que significa que a gente criou uma relação de confiança logo a primeiro encontro. Ou seja, a gente se identificou com a pessoa, teve algumas coisas da pessoa que tem a ver com você, essa identificação. E a gente aprende, inclusive, a dar uma atenção de qualidade para a pessoa, né? Aí tem o encantamento. Só que vem o segundo estágio. E você sabia que muitos casais e muitos amigos não passam do segundo estágio? Porque na convivência, o que acontece? Na convivência você vai vendo que aquela pessoa é normal. Que aquela pessoa, assim como você, tem feridas. E aí a gente chega não a desencantar, mas a ter conflitos. Porque aquela pessoa não está aqui no palco da sua vida para poder atender suas expectativas. E isso frustra, né? O que é uma decepção? Ai, me decepcionei com fulano. Você já pensou sobre isso? Decepção é quando eu crio uma ideia de alguém, eu crio uma imagem de alguém. Na PNL a gente chama de estado desejado, o outro ideal, que ele nunca vai ser. E aí o que eu começo a sentir? Nossa, me decepcionei, tá? Eu achei que era uma coisa, comprei, como é que é? Gato por lebre, não tem um negócio assim? Mas aí, meus amores, se você tem as ferramentas certas, esse conflito faz você ir para o próximo nível, faz você crescer, faz você evoluir. Sabe que eu fico, às vezes, até triste quando eu vejo relacionamentos que estão encantados, que ainda têm amor, e de repente você viu algo naquela pessoa que é diferente de você e isso foi a gota d'água para abandonar o barco. Sabia que eu escuto muito isso aqui no curso? Porque quando você para se autoconhecer e quando você tem as ferramentas para curar suas feridas, você começa a olhar para o outro de um outro jeito. Então, eu escuto isso. Se eu tivesse conhecido a PNL antes, eu não teria me separado, não. Porque, na realidade, ele só tinha um jeito diferente de mim. Eu achava que ele era seco, eu achava que ele era frio, que ele era objetivo demais. E hoje eu percebi que ele tinha um metaprograma diferente. O que é metaprograma? O jeitão que a pessoa funciona. Então, isso aconteceu comigo, tá, meus amores? Eu sou grata, como diz minha aluna Isa Minatel, a Santa PNL, porque sem ela eu não estaria com meu companheiro. Por quê? Porque eu olhava para aquele homem e falei assim, gente, como é que eu fui gostar de um cara assim? Tão quieto, tão calado, tão desassuntado, frio, não gosta de conversar, não tem diálogo. Depois que eu fiz PNL, eu falei, olha, que sorte a minha. Eu tenho uma pessoa que não me completa, mas me complementa.
Ele é uma pessoa que tem muitas qualidades. Ele é humilde, ele é mais calado. Por quê? Veio de uma infância muito diferente da minha. Foi muito exigido. Filho mais velho, né? Você tem que cuidar dos outros, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então ele se tornou uma pessoa que ele é muito cuidadoso. A forma dele demonstrar amor não é abraçar, não é beijar, como eu gosto. Não é o toque. A forma de demonstrar amor dele é servir. Olha que interessante. Eu gosto de jantar, eu sou mineira, eu gosto de comida. Ele não janta. Todos os dias ele prepara uma jantinha para mim. Eu não como carne, ele adora carne. Olha que legal. Hoje mesmo ele mandou uma mensagem carinhosa. Amor, tem um peixinho para você na airfry. Olha que gracinha. O que eu quero passar com isso? Amores, o amor não é um sentimento. O amor é um verbo. Isso significa que eu mostro o meu amor através de atitudes. Crianças aprendem isso comigo no curso de PNL Team. Crianças aprendem isso. Quando eu falo para eles, começa a correr, o que eu estou fazendo? Eles correndo, eu começo a pular, o que eu estou fazendo? Pulando. E quando eu estou amando? Mando coraçãozinho? Não. Falo que amo? Não. Eu mostro isso através de atitudes. Eu te pergunto, o quanto você está cuidando das suas relações? A gente que é mineiro, com todo cuidado, carinho, vou falar, a gente coloca muito rápido o outro na cozinha do nosso coração. Eu estranhei um pouco a cultura aqui do Espírito Santo. A gente estranha um pouco, porque a gente chega junto. Mas tem pessoas que elas ficam meio que fechadas no mundo delas, aguardando que o outro chegue. Eu, num atendimento que eu estava fazendo com uma aluna, e ela falando, minhas amigas ficam me chamando para sair, ficam me chamando para tomar um café, para fazer um lanche. Eu não, eu fico na minha. Eu falei, você já percebeu que não é sobre o lanche? Você já percebeu que não é sobre o café? Você já percebeu que alguém pode querer desabafar com você, pode estar precisando do seu ombro, do seu colo? Isso é egoísmo, gente. A gente fala tanto de inteligência relacional e às vezes eu me tranco no mundo. Ainda mais hoje, com todo respeito, essas redes sociais que a gente está, às vezes até um parabéns para você, você já nem liga mais. Quando eu ligo para um aluno, tô te ligando, hoje é seu aniversário. A pessoa, ai Luísa, aconteceu alguma coisa, porque esqueceu que celular é para isso. Ou de passar, eu tô indo aí te dar um abraço. Então imagina um relacionamento como se fosse uma fogueira. No início tá aquele fogo tal. Você já foi numa fogueira assim? Aquela fogueira linda. E chega um momento que o fogo apaga e ainda tem brasa, você pode se aquecer. Mas chega um momento, meus amores, que a gente precisa botar lenha na fogueira. O que eu quero dizer com isso? Precisa ter uma atitude. Demonstrar carinho, gentileza, mostrar para o outro, eu me importo com você. Ah, mas fulano, você precisa ver o que fulano fez comigo. Ele me machucou, ele me magoou. Será que é sobre você? Ou será que naquele momento aquela pessoa não estava bem com ela mesma? Deixa de ser tão machucável, tão magoável. Sempre que na PNL a gente está aprendendo sobre os pressupostos da programação neurolinguística, um dos pressupostos que eu gosto demais é o pressuposto da representação. Isso ajuda a gente a lidar com qualquer conflito, quando você entende isso mesmo. O que isso quer dizer? Cada pessoa carrega dentro de si um universo, um mundo. Quando a gente aprende
que cada pessoa toma decisão é pelo mapa que tem, você entende que não é sobre você. O mapa não é o território. Ou seja, isso que eu estou falando é a minha verdade, mas nem sempre é a verdade do outro. Entender que cada pessoa tem o seu mapa e cada pessoa toma decisões a partir do mapa que tem. Luísa, o que é um mapa? O mapa, ele é construído a partir da vida uterina. No seu DNA não está só a pele, o formato, não. Existe o DNA emocional, sentimentos que você carrega que era da sua mãe. E de 0 até 6, 7 anos de idade, a gente vai fazendo download. Nós aprendemos sobre relacionamento vendo nossos pais se relacionar. Nós aprendemos sobre criar filho vendo nossos pais criando a gente. Nós aprendemos sobre dinheiro vendo a forma que nossos pais lidam com dinheiro, sobre trabalho, sobre Deus. E isso vai tornando o nosso mapa de mundo. Só que, se a gente não para dar F5 para atualizar o nosso mapa, você vai estar reproduzindo aquilo que você aprendeu na infância. Se um dia você viu seu pai maltratando sua mãe, você pode ter instalado uma crença que está aí até hoje. A crença de que não quero casar, não. Olha, para viver isso que a minha mãe está vivendo? Oh, e de repente está aí até hoje. Nossa, dinheiro é difícil demais. Olha a peleja do papai e da mamãe para conseguir dinheiro. E tá você com a mentalidade de pobre, de escassez. Então, quando nós estamos falando aqui do segundo estágio, nós estamos falando é quando a pessoa revela o que tem no mapa dela. Eu tenho um carinho enorme pelos meus pais. Meu Deus, se tem uma coisa que eu sou grata, muito grata, é ter vindo a esse mundo através de João e Lilia, meus pais. Que Deus os tenha. A minha mãe, ela tinha uma sabedoria tão incrível que minha mãe, com pouco estudo, ela já usava PNL, gente. Papai, órfão de pai e mãe, desde pequenininho, às vezes eu ia reclamar alguma coisa para minha mãe sobre meu pai. Eu falava, mamãe, você viu o que o papai fez? Ela falou, minha filha, tá exigindo demais de seu pai, não? Você sabe que é ser órfão de pai e mãe? O que ela está dizendo? Respeite a história de vida do seu pai. Respeite o mapa dele. Olha aqui. Não fique exigindo do outro aquilo que ele não recebeu. E eu olho com essa mesma lente para o meu companheiro hoje. Ele teve uma infância diferente da minha. Muito diferente. É uma pessoa incrível. Mas ele não é aquilo que eu desenhei. E tá tudo bem. Então, quando a gente percebe que nós podemos lidar com o conflito sem fazer o conflito virar um confronto, a gente cresce com as diferenças. Por quê? Porque você começa a dançar com o outro. Se a gente ultrapassa o segundo estágio da relação, aí você vai para o terceiro estágio. Na PNL nós chamamos de ressignificação. O que é ressignificar? Eu não posso mudar o outro. Eu não posso mudar a minha história. Mas eu posso colocar uma nova lente para olhar para ela. Eu posso reenquadrar. O que é reenquadrar? É colocar uma nova moldura. Olha como é que eu estou bem enquadrada aqui atrás. Por quê? Porque a querida Guida veio aqui e reenquadrou. E isso faz com que eu me veja diferente. Então, na nossa história, a gente precisa da F5 aqui atualizar nas nossas relações. Aquela pessoa que você conheceu há 30 anos atrás, aquele seu amigo,
a água correu debaixo da ponte, muita mudança ele já fez. E eu preciso atualizar o meu mapa. O seu companheiro, a sua companheira não é a mesma que um dia você casou com ela. As pessoas mudam todos os dias, da mesma forma que a gente não passa no mesmo rio. Cada hora que você passa é uma água diferente. Assim também é a nossa vida. Então aprender a ressignificar é colocar um olhar diferente. E na PNL tem muita ferramenta para isso. Como é que eu posso botar um olhar diferente? É quando você amplia a sua percepção e cessa um pouco a sua opinião. Você já notou como é que a gente tem facilidade para criticar, para julgar? Eu já falei tanto sobre inteligência conjugal e acho que eu tô boa nisso já depois de 50 anos e mais um pouquinho com meu companheiro. Recentemente eu atendi um casal e eles vêm fazer PNL, eu fico super feliz com isso. E nessa conversa, na pouca conversa que a gente teve, eu chamei a atenção da esposa, da forma de falar. Porque o bonitão aqui, não gosta de tal coisa, falando com cinismo, com deboche, com o pai da filha dela. E isso vai desgastando a relação, as brincadeiras de mau gosto. Às vezes nós estamos alfinetando o outro e não percebemos. E isso acontece com irmão, isso acontece com filha, com pai, com mãe. Uma coisa que eu aprendi muito com a PNL, primeiro, foi respeitar o mapa dos meus pais. Saber que eles viveram um momento diferente do meu, uma vida muito árida, passaram por muito mais dificuldade que eu, muito mais. Então parar de confrontar o mapa, parar de querer ter razão, dar amor, mostrar gratidão pelo que eles fizeram o melhor que puderam. E a outra coisa foi ressignificar. Ressignificar é você colocar uma lente do amor, uma lente em que você olha para o outro e pensa, esse é o ser humano que Deus botou na minha vida para construir uma família. Essa é a pessoa que um dia eu encontrei e construímos uma história juntos. E às vezes a pessoa fica 10 anos com a pessoa, porque eu tive um relacionamento, mas não deu certo. Deu certo? 10 anos, não é 10 dias? E com certeza transformou muita coisa em você. Porque eu acredito que a vida é uma escola. E não tem nenhuma peça do quebra-cabeça da vida que está fora do lugar. Então, meus amores, ressignificar. Coloca uma nova lente. Um jeito de ressignificar seja qual for o comportamento do outro, não traga para o pessoal. Começa a se perguntar qual é a intenção positiva. O que essa pessoa quer de bom para ela quando ela age assim. Saber que toda pessoa que tem uma identidade, um jeito de ser que é muito arrogante, no fundo o que ele quer é atenção. No fundo, pode ser que ele quer proteger uma criança insegura. Toda pessoa arrogante ela é insegura. Você conhece alguém arrogante além de você? Então, olha que interessante. Eu começo a enxergar de outro jeito. Eu começo a dar atenção de qualidade e isso serve para tudo nas relações. Se você consegue chegar no terceiro estágio, que é ressignificar, ao invés de criticar, de julgar aquilo que a gente aprende também na CNV, na comunicação não violenta. Toda vez que eu julgo, que eu critico, eu estou construindo um muro. Mas eu posso aprender a construir ponte, que é esticar o músculo do meu coração e acolher o outro. É ampliar minha percepção. É escutar com empatia, como a gente aprende na PNL. Escutar com a intenção de compreender e não de responder. É eu aprender a entrar na dança com o outro. Se você fizer assim, uma mão empurrando o outro, daí a pouco você está experimentando um desgaste, uma tensão. Mas se você deixa a mão direita empurrar a esquerda, ou o contrário,
olha o que acontece. Oh! E o relacionamento é como uma dança. E quando um casal está dançando em sintonia, você não sabe quem está conduzindo e quem está acompanhando. Porque parece um corpo único ali. E isso é possível nas relações. Isso é possível. Então, ressignificar. Enxerga isso de um outro jeito. Eu atendi um pai recentemente que ele falou, o meu problema é minha filha. Falei, esse é o seu problema hoje, sim. E eu acredito, tá? Que filho é sintoma, pai é causa. Como fala minha querida aluna e grande Isa Minatel. Causa é o que tá lá. A gente projeta, é a gente que cria, é a gente que programa para a vida. E eu falei, então vamos imaginar que Deus vai tirar o seu problema. Você não tem mais ele. Chega em casa, pronto, acabou, não tá mais lá. Luísa, isso também não. Então enxergue de outro jeito. Perceba que filho tá aqui para fazer um casal virar família. E a gente pode aprender muito com eles. Os meus, então, são meus mestres. Então vamos lá. O encantamento é o primeiro estágio, conflito é o segundo, e conflito não é ruim. Me preocupa muito quando confronto é ruim. Conflito não. As ideias se conflitam e nem por isso eu preciso bater de frente. Eu me preocupo muito quando um casal fala assim, a gente não tem discussão não, sabe? Eu largo de lado e tal, não falo nada. E aí a gente vem e aprende na PNL, tudo que você não expressa na vida, você reprime no corpo, ocupa espaço e te adoece. Eu preciso resolver essas questões. E depois é a ressignificação. Sabe o que acontece depois? Parcerias. Isso eu vejo acontecendo aqui no Indesp. Pessoas que vêm, alguns vêm de fora, né? Tá acontecendo um master em PNL ali, como eu falei para vocês, de forma híbrida. Amores, tem aluna do Japão, a Miti. E ela encontra um espaço tão seguro, mesmo online, e uma turma presencial. Amigos, eles fazem amigos, fazem parceria. O que é fazer parceria? Parceria não é só, vou montar uma empresa junto, vamos empreender junto. Parceria é quando eu sei que eu posso contar com o seu apoio. É quando a gente está junto. É quando eu tenho uma amizade e eu tenho amigos assim, tá, gente? Já enche uma mão, meus amigos. Eu tenho amigos assim. Uma querida que mora nos Estados Unidos, de vez em quando, a gente é amiga há muito tempo. Gente que eu levei para fazer curso fora e lá ficou. E que eu falo para ela, não, amiga, não é por aí. Sabe onde você tem a liberdade para ser você? Amigo que é amigo, às vezes bate no sentido de, espera aí, olha o que você está falando, olha o que você está fazendo, confia em você. Mas também em alguns momentos, vem cá, chora no meu ombro. Essa é a parceria. Sabe, uma vez eu fiquei assustada quando eu vi um casal conversando. E ela falou assim para ele, estavam discutindo feio. E ela falou assim, eu não suporto mais você. Sabe o que isso significa? Eu não te dou mais suporte. Acabou a parceria. Não conta mais comigo. Isso é forte, sabia? Eu sou parceira do amor meu. Ele é meu parceiro. Ai, Luísa, como é que pode? Vocês não têm problema? Temos um monte. Mas o amor supera isso. Repetindo o que eu falei. Amor não é sentimento, é exercício. Toda vez que a sua atenção desvia, que está vendo defeito, que está criticando, volte a sua atenção para as qualidades. Olha para esse filho de Deus, valoriza esse ser que está aí.
E em algumas situações, a amizade pode acabar, casamento pode acabar, e faz parte. Mas eu acredito muito, sabe? Que muitas vezes, quando a gente tem uma autoestima saudável, quando a gente aprende a se amar, quando a gente para de terceirizar a nossa felicidade, a gente cessa as críticas, a gente não fica um olhando para o outro, mas a gente dá as mãos e de mãos dadas nós olhamos na mesma direção e caminhamos juntos. Eu acredito nisso. Um amor que não é mais aquele romantismo, aquela fogueira acesa, mas um amor que é respeito, que é cuidado. Eu olhando para aquele vovô olhando para essa vovó e falando, se eu tivesse que escolher, seria com você. E isso pode acontecer. Eu tenho uma família grande, somos 9 irmãos. Pode acontecer de, às vezes, eu ter alguma coisa que eu não curei, que eu trouxe da infância, né? Desavenças e conflitos e rusguinhas que nós não resolvemos. Então, vem da F5, atualiza o mapa, ressignifica e faça essa parceria. Eu sou eu, você é você, nós somos diferentes e tá tudo bem. Que bom que nós somos diferentes. Mas já teve época que eu não achava que era isso. Então vamos lá. Encantamento, conflito, ressignificação, parceria. Coloca aí para mim. Quem você sente que realmente é seu parceiro? Parceiro é aquela pessoa assim, poxa, essa pessoa tem liberdade para chorar, eu tenho liberdade para reclamar, eu tenho liberdade para falar das minhas coisas mais íntimas. Será que você pode contar? E a outra, o quanto você nutre as suas amizades? Qual foi a última vez que você pegou o telefone para ligar para uma pessoa que de repente está precisando botar lenha na fogueira, está esfriando a relação? E você liga, né? Dia do amigo foi ontem. Você liga, olha, eu tô ligando para falar que você é importante para mim. Tô ligando para falar que eu me divirto com você. Eu tô ligando para falar que eu tô aqui para o que você precisar, para o que der e vier. Tô ligando para falar que eu amo você. Que dia que você fez isso? Se amor é exercício, eu parei de exercitar, daqui a pouco a amizade tá anêmica, tá doente. E em qualquer lugar que você está, você tem a oportunidade de criar conexão, de fazer novos amigos. Mas é preciso abrir o coração para isso, né? É preciso querer servir, é preciso se interessar, é preciso ouvir com empatia. E aí, meus amores, o último estágio é o legado. O quanto eu sou um fator de soma na vida dessa pessoa. O que juntos a gente construiu. O que o fato de eu existir e essa pessoa existir na minha vida, de ser uma relação saudável, o que nós vamos deixar de bom para o mundo? Eu tive a felicidade de aprender ferramentas que me ajudou a curar minhas feridas, me ajudou a me posicionar no meu relacionamento conjugal, me ajudou a dar conta de mim e acolher o outro do jeito que ele é. E a gente construiu um lindo legado, uma família linda. Nós construímos, além disso, uma empresa que está no mundo para tornar o mundo melhor. Fácil? Não foi fácil. Mas quando você vai nutrindo o amor, o propósito, ele é maior do que qualquer desculpa. Sabe quando você sente que o propósito está te levando? É isso que eu vivo. Então, com muita juventude acumulada,
uma jornada assim que me ajuda a evoluir, crescer. Hoje eu tenho clareza por que eu estou aqui nesse mundo e por que o Criador, o bom Deus, colocou exatamente essa pessoa comigo. Por que para nós é tão importante caminhar juntos? É desafiador, meus amores. É desafiador, mas ao mesmo tempo isso dá um significado na nossa vida incrível. E aquilo, né, que a gente vivia antes, hoje é diferente. A nossa forma de amar é diferente. É cuidar. Amor, já tomou remédio da pressão? Amor, você vai no médico comigo amanhã? Amor, tem que marcar seu cardiologista. Amor, olha, você tá comendo muito torresmo. E é lindo, porque é a parceria para a vida toda. Porque tem um momento que muda a forma que a gente ama e muda para melhor. Parece que fica mais espiritual, fica mais verdadeiro, né? Mas para isso a gente tem que dar conta de passar pelos estágios. E eu te pergunto, que dia que você parou para entender de gente? Começando com essa pessoa que você vê no espelho todo dia. Primeiro relacionamento é você com você. E se você não aprendeu a se acolher, se você não aprendeu a se amar, a se respeitar, o que você tem para dar para o outro? Às vezes eu sugiro para os casais, quando eles estão em conflito ou quase desistindo um do outro, falei, olha, coloca uma plaquinha assim, estou em reforma para melhor te atender. E venha, cuidar do seu mundo interno, porque o resto tudo é projeção. Tá aí o meu recado pro coração de vocês. Eu acredito muito, muito nas ferramentas da PNL. Olha que eu tô nesse caminho do autoconhecimento há 3 décadas ou mais. Mas foi na programação neurolinguística que eu aprendi esses estágios todos. Eu aprendi a casar todo dia, a exercitar o amor todo dia, começando comigo mesmo. E se fez sentido para você, olha, se você é de Vitória, nós vamos ter uma palestra para você conhecer essas ferramentas. É uma palestra aberta, gratuita, onde nós vamos aprender sobre comunicação. São poucas vagas. Vai ser no dia 28 agora. E se você fala, Luísa, eu já te sigo, já sei que esse negócio é bom. A gente está lançando a turma 219 de um curso de 15 módulos em 6 finais de semana para você passar a sua vida limpo. Venha, não é porque você está precisando, não é porque você merece. E você vai ver o quanto você pode curar e aprimorar seus relacionamentos. E tudo é relacionamento. Relacionamento com dinheiro, relacionamento com o passado, relacionamento com o seu propósito de vida, com seus sonhos, relacionamento com a sua criança interior, relacionamento com seu pai, relacionamento com seu time. Tudo é relacionamento. E como é que a gente dá conta? A gente ficou tanto tempo na faculdade, né? Nós adquirimos tanta informação. Mas qual foi a informação que provocou uma transformação em mim? Que fez de mim uma pessoa melhor? Talvez eu nem tenha me priorizado, né? É por isso que o meu podcast se chama Priorize Você. E toda quarta-feira tem episódio novo. Então, amores, minha gratidão. Eu tenho a crença que nada é por acaso, gente. Tem mão de Deus em tudo. Então, se tem espaço para melhorar, venha. Porque eu não sei. Você não sabe quanto tempo a gente tem aqui. E o propósito da vida é a gente evoluir. Manda uma mensagem para mim, eu tô aqui para apoiar vocês. Seja o que for, estamos juntos. Manda uma mensagem para mim, para você vir ou para a próxima turma ou
para você experimentar. Eu tenho até curso gratuito. O que não dá, continuar do mesmo jeito. Por quê? Porque o meu propósito nessa vida é transformar a sua vida, ajudar você a parir uma versão melhor sua. Eu creio que isso é possível. Eu sou só um veículo, não está em mim, mas através de mim, com as ferramentas que eu tenho e a crença que eu tenho no meu sócio lá em cima, eu tenho certeza que é possível. Beijo bem grande, amo vocês, gratidão. Valeu, amores, beijo grande.